A paz do Senhor, meus amados irmãos do canal Ação e Vida, que o Deus Todo-Poderoso, o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração possa nesse dia maravilhoso, a qual fez o Senhor alcançar a tua vida de uma forma extraordinária, de uma forma gloriosa e de uma forma sobrenatural. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se tu teme ao Senhor e tem andado nos seus caminhos, saiba que tu és um bem-aventurado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui aproveitar novamente a vida do nosso apóstolo Flávio, que veio de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro em missão, em uma obra missionária, e grandes coisas tem feito o Senhor Deus por intermédio da vida desse homem. E eu não poderia obter a oportunidade de abençoar o nosso canal, abençoar as nossas vidas por intermédio da palavra que Deus tem colocado no coração desse homem, palavra profética, palavra apostólica, ungida, para que venha alcançar a cada um de nós. Meus amados, eu quero aqui deixar o nosso apóstolo com a liberdade de ministrar uma palavra poderosa para os nossos corações, que eu tenho a plena certeza e a convicção que estará edificando, fortalecendo a tua vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de colocar o seu like, não esqueça de compartilhar os vídeos, não esqueça também de deixar o seu comentário e deixar o teu pedido de oração, que é muito importante para que possamos juntos, caminharmos juntos no propósito a qual o Senhor tem para cada um de nós. Nosso apóstolo está com a oportunidade aí, Deus possa estar lhe ungindo aí por intermédio dessa palavra para abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez no canal Ação e Vida, junto com o apóstolo Jorge, na cidade do Rio de Janeiro, aqui na zona norte do Rio, onde nós tivemos uma semana aí abençoada, né? Quase 10 dias juntos aqui, em um trabalho intenso, né? A qual o Senhor Deus tem manifestado o seu poder, os seus sinais, o Senhor tem se revelado e o Senhor tem confirmado, né? Que é muito importante isso. Então, para que eu possa compartilhar com os irmãos, eu quero ler aqui em Romanos, no Novo Testamento, a Epístola aos Romanos, no capítulo 1, no verso de número 16 e 17. Tá bom? Quero fazer uso desses dois versos aqui neste momento. Que diz assim, para a meditação dos irmãos nessa manhã, e aquele que não pode estar ali acompanhando, né, lendo a palavra devido ao trabalho, seus afazeres, eu quero deixar aqui esse texto para que você possa meditar quando você abrir o canal, né? Se inscreva aí, tá bom? Eu sou uma pessoa que é um bom canal, onde se traz uma instrução, se traz edificação, se traz ali conhecimento da parte de Deus, eu indico, meu amado. Assina aí Ação e Vida, por favor. Clica lá no sininho, né? É assim que se fala, tá bom? E se inscreva no canal, perfeito. Tá bom? Romanos, no capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Esse texto ele pode ser entendido de uma forma bem simples, né? Que é um texto que ele está mostrando aqui no seu primeiro capítulo, além de toda a riqueza que há no texto de Romanos, conhecido como um dos livros do Novo Testamento mais doutrinários, mais rico, né? Onde tem muitos ensinamentos profundos sobre pecado, sobre salvação, sobre a graça, né? Sobre a igreja, sobre piedade, sobre tudo. O livro de Romanos ele é espetacular. Não que os outros livros da Bíblia não sejam. Porém, o texto de Romanos ele é específico aqui no capítulo 1, ao qual nós queremos fazer uso aos irmãos, que está falando sobre justiça. E por isso que, quando eu leio esse verso 16, isso me traz aqui, me chama muita atenção, me deixa muito intrigado e temeroso. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Se, partindo dessa premissa aqui, dessa primeira sentença do texto, eu fico assim um pouco constrangido em dizer que, infelizmente, há entre nós, irmãos, que, infelizmente, por algum motivo, no meio da caminhada, eles se envergonharam do Evangelho.
eles não mais pronunciam o Evangelho, eles não mais procuram viver esse Evangelho. O que é esse Evangelho? As boas novas de Cristo. E se é boas novas, não vai prejudicar a ninguém. Se é boas novas, é para trazer edificação, alegria, segurança, esperança, que é o que o mundo precisa hoje. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, né, na verdade pelo seu amanuense Terço, Paulo ele tem procurando primeiramente no capítulo aqui especificar que ele desejava estar com os irmãos de Roma. Ainda que ele não tenha sido ele fundado a igreja de Roma, porque essa igreja já existia, alguém, algum discípulo, algum outro apóstolo, algum outro servo de Deus havia chegado ali, compartilhado o evangelho e muitas vidas se achegaram ao evangelho. Então o apóstolo Paulo, por saber daquilo, ele fica um pouco alegre, eufórico e querendo, né, desejosamente, como um coração que arde pelo Evangelho, pela mensagem do Senhor e pelo próprio Senhor, tá? Que não basta ser só pregador, não basta ser só ensinador, não basta ser só ministro, basta ter amor pelo Deus do Evangelho, pelo Senhor do Evangelho, pelo Senhor Jesus, que foi o Evangelho encarnado. E hoje nós temos aqui ele escrito, redigido, preparado, facilitado para cada um de nós. Então, quando ele está dizendo aqui que ele tinha ansiedade, ele tinha vontade de ver os irmãos de Roma, ele queria conhecer a igreja de Roma. Então ele fala no verso 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas agora tenho sido impedido, para que também entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, né? Ele queria compartilhar. Então ele se acha, no verso 14, um devedor. Olha só o coração desse homem, né? Ele fala, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho ao qual estáis em Roma. Então ele queria conhecer aquela comunidade, ele queria saber quem eram aqueles irmãos, para quê? Principalmente, ele não ia fazer turismo. O apóstolo Paulo não ia fazer turismo. O apóstolo Paulo não ia ali fazer brincadeira, não ia participar de certos tipos de festa, como se vê hoje. O apóstolo Paulo ia com um propósito, compartilhar o dom espiritual, compartilhar a mensagem de fé, compartilhar a unção de Deus, a graça de Deus que ele havia recebido e ele sabia que tinha chegado aos seus compatriotas. Então, quando ele tem esse desejo, ele, como todo ser humano, procura ir, mas o próprio Deus o impede. O próprio Deus, porque tudo há um tempo. Há um tempo para nós fazermos aqui uma mensagem como essa, ou compartilhar aqui uma palavra como essa. Há um tempo de viajarmos, há um tempo de ficarmos. Por exemplo, estou aqui no Rio há alguns dias, o Senhor Deus tem me trago novamente, né? Ele me trouxe, havia me dado uma ordem, me mostrou em uma visão e automaticamente, após a confirmação, eu procurei obedecer e vir. E aqui, sim, ele me fez entender o que ele queria fazer. Amém. Primeiramente, eu não me envergonhei, porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Segundo, o Senhor Deus deu a ordem, se ele deu a ordem, tem que obedecer. Amém. Ei você, ministro de Deus, ei você, pastor, apóstolo, bispo, diácono, homem, mulher de Deus, você que procura servir a Deus de verdade, primeiramente, você não pode envergonhar do Evangelho, você não pode fazer pouco caso, você não pode deixar de pregar o Evangelho, falar daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida, aleluia, falar daquilo que o Espírito Santo tem feito em sua vida e na sua família e no seu ministério. Aleluia. Não seja covarde, me desculpe a expressão, não seja hipócrita, por favor, não esconda, porque a luz de Deus ninguém pode esconder, a palavra de Deus ninguém pode parar, ainda que não tenhamos meios de comunicação, ainda que não tenhamos uma televisão para pregar, mas temos a nossa boca, temos nosso fôlego de vida, então podemos compartilhar, anunciar a verdade que é a palavra de Deus. E o que é só a palavra de Deus? É só um monte de escritos, né? São 66 livros reunidos aqui. Não é só isso não. A palavra de Deus é o resultado que este livro, através do Espírito Santo, produziu em mim e em você. Esse resultado é o quê? Uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo traz esperança. Essa nova vida em Cristo traz consolação, edificação, salvação e libertação. Essa boa nova que o apóstolo Paulo queria compartilhar com os irmãos de Roma, teve que ser barrada por Deus, ou seja, ele impediu. Ou seja, apóstolo, espera um pouco, meu filho, aguarda um pouco, porque nós temos muita gente apressada nesse mundo. Esse mundo, as pessoas estão totalmente desgovernadas, as pessoas andam de um lado para o outro sem noção, sem direção, apavoradas.
e a mensagem do Evangelho, que é a boa nova, não procuram. É como o caso de Marta e Maria, né? Uma procura-se ater às coisas da vida, né? As tarefas da casa, que mesmo resolvendo amanhã tem que fazer tudo de novo. Isso mostra que trabalhamos, não podemos deixar de trabalhar, é claro, mas trabalhamos focando no objetivo, sendo que esse objetivo ainda não vai satisfazer aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos é a boa parte, que foi o que Maria escolheu, que é a palavra, ouvir o Mestre. Você tem ouvido o Mestre Jesus? Você tem procurado ouvir Ele? Se você ouve, então obedeça. Porque o segundo ponto é obedecer. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele fala, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, primeiro, pois é o poder de Deus. É o poder de Deus. É. Não é foi. Não é era. É. É. Continua sendo e sempre será. Então ele diz, o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus não é demonstração de encenação igreja, não é imaturidade, é para salvar, é para resistir o mal. Quanta gente que tem poder em uma rede social, ele tem poder em um culto, mas na vida dele ele não tem poder nenhum. Ele não enfrenta o mal, ele não resiste o pecado, ele não resiste a corrupção, ele não resiste às vozes do mundo, né, e as vozes do inferno que vem para a igreja. Mas o Senhor Jesus havia dito lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Quem pode contra a igreja de Cristo? Glória a Jesus. Partido político? Pode contra a igreja de Cristo? Se há mais de 2000 anos a igreja tem sendo colocada no banco dos réus, a palavra do Senhor tem sido colocada no banco dos réus, mas ninguém conseguiu condenar elas até hoje. Glória a Deus. Quanto mais tentam destruir a igreja verdadeira, a igreja que serve a Deus, não a igreja que brinca com a palavra de Deus, não a igreja nominal, estou falando de uma igreja sincera, íntegra, que não brinca com o Evangelho, que vive o Evangelho na sua totalidade, que vive o Evangelho na sua profundidade. Então o que eu tenho aqui para compartilhar com os irmãos, primeiro é para a salvação. Eu sou um resultado da salvação de Deus, da misericórdia. Sou fruto da misericórdia de Deus. Eu sei que você também é fruto da misericórdia de Deus. O apóstolo Jorge também é fruto da misericórdia de Deus. Porque o que esse homem passa, enfrenta aqui no Rio de Janeiro, o que ele vive aqui no Rio de Janeiro, a qual eu acompanho ele aqui há 4 anos, nós estamos nessa caminhada aqui nesse lugar, não é brincadeira. É ataque de todos os lados. Quando não é a sociedade, quando não é as pessoas que são inimigas do Evangelho, pessoas que estão brincando com o Evangelho, pessoas que nunca conheceram o Deus do Evangelho, atacam, acusam. Esse homem está de pé, porque a misericórdia de Deus o alcançou, o fortaleceu. Não só ele, mas toda a sua casa, aqui com a sua mãe, a sua família que está aqui abaixo, enfim, e todo o grupo de obreiros e irmãos que o cercam e acompanham ele nesse ministério aqui no Rio de Janeiro. Então, o que eu digo a você, o que Deus tem feito em nossas vidas, tem feito na sua vida também. Glória a Deus. Porque se você serve a um Deus verdadeiro, chamado Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, esse é o Deus que eu sirvo e é o Deus que você serve. Então estamos falando uma só língua. Então estamos aqui falando em um só Espírito, em uma só fé, em uma só igreja, em um só batismo. O Senhor Deus, Ele quer trazer primeiramente a salvação para todo aquele que crê. É interessante que na história, vírgula, vem os judeus. A salvação primeiro veio para os judeus. Como diz o texto de João, Evangelho de João, cito muito isso aos irmãos, mas é um texto muito forte. Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 11 e verso 12, ele diz o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. O interessante de tudo isso, que a salvação veio para os nossos irmãos judeus, mas eles rejeitaram. Tudo bem que agora a história segue e o Senhor Jesus logo, logo terá um encontro com ele e com toda a humanidade. Mas o interessante é que, primeiro do judeu e também do grego, né? O grego aqui representa os gentios são outras gentes, ou seja, essas outras gentes é a mim e a você. Esse evangelho chegou a mim e a você. E é pela a misericórdia, a graça de Deus, nós somos frutos desse evangelho. Somos libertos por essa palavra, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Então o texto diz que, porque nele se descobre a justiça. Em quem? No evangelho. Em Cristo. Se descobre a justiça de Deus. Justiça de Deus não é vingança, preste bem atenção.
Justiça de Deus não é, você orar e pedir para Deus matar o irmão, ou ofender o irmão, ou fazer qualquer outra situação, pedir a destruição dos nossos inimigos. Isso não é justiça. E quando nós pedimos justiça, a primeira examinação da justiça vem em nós. Somos medidos pela justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela traz o quê? Uma equiparação. A justiça de Deus, ela traz uma linearidade, uma linha reta. E você tem que estar enquadrado naquilo. Glória a Deus. É a régua de Deus. Você está dentro do prumo de Deus? Se você estiver no prumo de Deus, meu amado, essa justiça, ela te alcança. Porque primeiramente essa justiça é para trazer a salvação aos que estão perdidos. E trazer eles a Cristo. A justiça de Deus, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, nada mais que é de que essa equiparação, dessa fidelidade, dessa equidade, da fé e da justiça. Essa fé e essa justiça, ela é colocada para nós como justiça, como retidão, como integridade diante do Altíssimo, diante do Senhor Jesus. Então ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, uma ação gradativa. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como nós entendemos isso? O justo viverá da fé ou pela fé? Porque é a fé que nos move em Deus. Nós ouvimos a fé, ou seja, o Evangelho que produz a fé, mas ouvimos pela palavra. Somente a palavra faz eu escutar, ou faça eu e você se aproximar, e faz eu e você acreditar e ficar de pé diante de toda a turbulência dos dias de hoje. Para isso, a justiça de Deus, ela compete tanto a mim quanto a você diante do seu trono, porque a base do trono de Deus é justiça, equidade. Guarde isso no seu coração. Não se vergonhe do Evangelho, porque o apóstolo Paulo, ele não se vergonhou quando ele diz no verso 18, eu vou concluir, dizendo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então o que Deus tem manifestado a mim e a você? O seu Filho Jesus, dando ele para morrer na cruz do Calvário, como diz João, capítulo 3, verso 16 e 17. Glória a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Que Deus abençoe você nesse dia. Não se envergonhe do Evangelho. Tenha coragem. Continue pregando, vivendo e obedecendo a ordem de Deus, para que a justiça de Deus te alcance e te recompense. Amém. E te coloque diante da sua santidade. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Viva o poder de Deus. Ficam todos na santa paz. A paz.